Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciências. E na aula de hoje nós vamos estudar aí as três leis de Newton. Desde já eu peço que vocês peguem o material didático de vocês e me acompanhem lá na página 10, ok? Galera, há muito tempo atrás o ser humano ele buscou explicar sobre o movimento das coisas. E um dos primeiros estudiosos aí, galera, foi lá na Grécia Antiga, né? Muito conhecido um filósofo foi Aristóteles. O que Aristóteles ele propôs sobre o movimento? Que todo o corpo está sujeito ao movimento quando há uma força aplicada nesse corpo. E que quando essa força deixa de existir, esse corpo também ele é parado. Coisas que geraram discussões ao longo do tempo. Eis que então surgiu esse camarada da foto da direita aí da página 10, Isaac Newton, no qual ficou muito conhecido, também um cara muito importante para a área das ciências, e ele ficou muito conhecido por criar aí, as três leis de Newton, no qual a primeira é a inércia, a segunda é o princípio fundamental da dinâmica e a terceira é a lei de ação e reação. Vamos entender o que significa cada uma delas. Antes de iniciarmos, eu peço que você faça a leitura da página 10 e também da página 11. Enquanto você está fazendo essa leitura, você pausa o vídeo após você ler essas duas páginas, depois você retome aqui novamente, certo? Bom, então vamos à primeira lei de Newton. A primeira lei diz o seguinte: todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que seja forçado a mudar de estado por causa de uma força resultante. Espera que eu vou explicar tudo. Olha só, galera. Imagine que você esteja em um ônibus em pé, um ônibus de escolar ou mesmo de transporte urbano. E aí, quando esse ônibus está em movimento, você e o ônibus estão, entre aspas, em uma mesma velocidade. Quando de repente o motorista resolve frear de uma vez, por exemplo, em uma ladeira, quando ele freia de uma vez, o que acontece? O seu corpo ele é projetado para frente, certo? Agora, por que acontece isso? Olha só, houve uma força externa que parou o ônibus, certo? Mas não teve nenhuma força para te ajudar a parar. Então, comprovando aqui essa primeira parte da lei de Newton, que é corpos em movimento continuam em movimento se não existir uma força para poder parar esse corpo. Então, automaticamente, quando o ônibus para, o seu corpo é projetado para frente porque não houve nenhuma força que atuou para você parar. É por isso que houve a criação aí, do cinto de segurança no carro, porque em caso de batida, o cinto protege para que você não seja projetado para frente, certo? Então é muito importante isso. Agora vamos comprovar aqui outra coisa. Eu já falei que corpos em movimento continuam em movimento, a não ser que haja uma força para poder parar esse corpo. Agora, galera, na página 11, eu não sei se você leu aí a tirinha do Garfield, e que ele diz o seguinte, que o dono dele falou que ele era preguiçoso porque ele estava dormindo. Só que a afirmação do Garfield foi que ele estava fazendo um teste científico. Ou seja, ele falou que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso a não ser que haja ação de uma outra força. Ele está certo, galera. Por quê? Agora imagine que a situação inverteu. O ônibus está parado, você está em pé nesse ônibus. Automaticamente, quando o motorista ele acionar aí, a tração do motor, seu corpo vai ser projetado para trás. Por que aconteceu isso? O seu corpo estava em repouso no ônibus, automaticamente agiu uma força externa no ônibus, que é uma massa diferente da sua, só que não teve nenhuma força atuando no seu corpo. E como não teve essa força em seu corpo, você acabou que ficou no local e o ônibus foi. Então, comprovando a segunda parte da primeira lei de Newton, que é corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, ok? Vamos então aí, galera, para a página 12, inclusive vocês estão fazendo ciência aí, que vocês podem estar fazendo aí, para comprovar essa primeira lei de Newton com as moedas aí.
Vamos então, galera, à segunda lei de Newton. Novamente, peço que vocês façam a leitura da página 12, a página 13, ok? E também na página 14, antes da gente iniciar. A segunda lei de Newton, galera, diz o seguinte: é o princípio fundamental da dinâmica. Dinâmica tem a ver com movimento, aceleração e essas coisas. Bom, aí tem o seguinte: a força aplicada em um corpo é o produto entre a massa e a aceleração adquirida. Produto, como vocês veem lá em multiplicação, ou lá em matemática, perdão, significa multiplicação. E no qual surgiu, né, essa fórmula aí da segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Calma aí antes da gente chegar nisso. Olha só, observe que você esteja no supermercado com um carrinho vazio. Quanto mais rápido você caminhar, mais rápido você vai empurrar aquele carrinho. Ou seja, quanto mais aceleração juntando com o peso do seu corpo, mais vai ser a força resultante aplicada nesse carrinho. Ok? Então, a força de aceleração das coisas vai depender da... Perdão, gente, eu falei. A força resultante nas coisas, que é o ato de você empurrar um corpo, ou até mesmo parar um corpo, vai depender da massa e da aceleração que está sendo aplicada nisso aí. Vamos aqui, um exemplo cotidiano. Quando aí para num semáforo, aí para um carro, uma moto e um ônibus, você percebe que a moto ela sai mais rápido do que o carro e o carro sai mais rápido do que o ônibus. Por quê? Porque aí existe uma diferença de peso entre esses três objetos. A moto ela vai ter uma massa menor, então o poder de tração da moto, ou seja, a aceleração aplicada na moto, ela vai ser muito maior do que os outros veículos. Então, por isso, a força resultante de saída na moto é mais rápida do que no carro. E a mesma coisa acontece entre o carro e o ônibus. O carro ele tem uma massa menor, então a tração e a aceleração, juntamente com a massa aplicada no carro, vai ter uma força resultante maior sobre o ônibus, ok? Agora, na situação de parar esses três objetos, atuando também uma força e uma massa. Porque a gente costuma falar aqui no cotidiano que parar não significa acelerar. Na verdade, quando você está parando algo, você está desacelerando. Na ciência, frear é a ação de uma força sendo aplicada para diminuir, né, aquela velocidade. Então, como o ônibus tem um peso maior, ele vai parar, ele vai demorar de parar do que o carro e do que a moto. A moto, como tem uma massa menor, então ela vai frear com mais facilidade do que os outros. Como calcular a força resultante, galera? Olha só, imagine que aqui eu tenho um objeto de 2 kg, massa é medida em quilograma, certo? E a aceleração é medida em milésimos de segundos, é uma unidade desconhecida para vocês. E a aceleração aplicada nesse objeto é de 10 milésimos de segundo. Como que faz para calcular isso? Muito simples, é só você multiplicar a massa pela aceleração, 2 kg vezes 10 é igual a 20 N. Esse N, galera, significa Newton. Força resultante é igual a 20 Newton. Força resultante é medida em Newton no Sistema Internacional de Medida. Segunda lei, então levou aí, né, o seu nome com relação a essa força aí, né? Vamos então à terceira lei, que é a lei da ação e da reação. Antes da gente iniciar aí, vocês podem estar lendo aí, né, a página 15 e depois retomem aí novamente o vídeo. O que diz essa ação e reação, galera? Olha só, para toda força de ação, há uma força de reação, de mesmo valor e direção, porém em sentido oposto. O que é isso, galera? Imagine que você esteja em cima de um skate ou em cima de um patins, ou até mesmo de uma bicicleta. Quando você encosta em uma parede e faz o ato de empurrar, automaticamente, se você estiver em um skate, você vai ser jogado para longe da parede. Por que aconteceu isso?
Você aplicou uma força de ação na parede, ok? E a parede aplicou uma força de reação sobre você. Você e a parede aplicou uma mesma força de mesma intensidade. Então, a força que você põe na parede é a força que te empurra se você estiver em skate. É por isso que quando os bombeiros eles vão apagar incêndios, é necessário mais pessoas para poder segurar a mangueira. Porque a água ela vai fazer uma força de ação, a mangueira ela vai fazer uma força de ação para jogar água e o impulso que a água tem é uma força de reação. Então uma pessoa só ela não consegue segurar. Então por isso que tem que ter mais de uma pessoa segurando. E essas forças atuam contrário uma da outra. Enquanto uma está indo para a direita, a outra está indo para a esquerda. Ou seja, não existe força sem dois corpos, como a gente viu lá antigamente. Inclusive aquela experiência que a gente fez aqui na escola sobre a bala furar o coco, então, se baseia na terceira lei de Newton. A força que é aplicada no coco sobre a bala é a mesma que a bala aplica sobre o coco. Então, por isso que ele consegue furar com facilidade o coco. E tem outra coisa lá também, só que não vamos entrar aí nesses detalhes. Agora, galera, vocês vão fazer aí, né, as questões da página 17 e 18 do livro didático de vocês, ok? E vocês vão lá para o livro de atividades, certo? E vão fazer aí as atividades que estão da página 7, ok? Página 7 até a página 10. Bons estudos para vocês, galerinha, e até a próxima aula.